Oi, gente, vamos falar agora sobre a união do louco com o imperador. Essa união é a união da liberdade, tá? Com a estrutura. É isso. Porque essa combinação aqui é uma combinação dinâmica que equilibra a liberdade e o impulso, né, com a disciplina e a ordem, né? Olha que interessante. Liberdade, impulso com disciplina e ordem. Essa interação aqui desses dois caras aqui simboliza o encontro entre o espírito aventureiro e o poder de estabelecer bases sólidas. Legal, né? Por quê? O louco, como a gente sabe, que está numerado com zero, ele é o arquétipo da espontaneidade. É o arquétipo da coragem, de explorar o desconhecido, da confiança no processo da vida, não é isso? O louco, ele representa um novo começo. Ele representa aquele novo começo livre de preocupações com as regras, não é isso? Livre de preocupação com aquelas estruturas rígidas, né? Em contraste, o imperador, que é o numerado com o número 4, né, com 4, ele simboliza o quê? A autoridade, a estabilidade, a criação de uma ordem clara e funcional, né? Porque ele é o governante que traz a estrutura a quê? Ao caos, não é isso? Porque o louco, vamos dizer que ele é o caos. O imperador traz estrutura ao caos. Então, essas duas cartas juntas, o que elas falam? Elas falam sobre equilíbrio, né? Entre seguir os impulsos e estabelecer limites. É um chamado para a gente avançar com confiança, mas com planejamento e responsabilidade. O louco, ele é o quê? Ele é o sonhador, porque ele não tem medo de dar o primeiro passo, né? Ele inspira a gente a abraçar o desconhecido, seguir nossos instintos, mas o imperador, o que que ele é? Ele é aquele que constrói reinos, né? Aquele que estabelece regras. Então, ele nos lembra que para qualquer sonho prosperar, o que que a gente precisa de um alicerce sólido. Não é o vamos embora, não, tá? Quando essas cartas elas se juntam, o louco ele traz a energia inicial para começar o algo novo, não é isso? Enquanto o imperador oferece a sabedoria para transformar essa energia em algo duradouro. Olha só que conexão interessante. Essa combinação ela fala que a liberdade e a disciplina não são coisas opostas, tá, gente? Liberdade e disciplina não é nada oposto, não. Elas são complementares, tá? Quando a gente está falando da nossa parte emocional, na nossa parte de amor, né? O louco imperador, ele vem falando sobre um equilíbrio entre a paixão e a estabilidade. Então, se a gente está começando um relacionamento, o louco ele traz a emoção, o entusiasmo dos novos começos, enquanto o imperador sugere que essa relação tem potencial para se tornar sólida e duradoura, desde que ambos estejam dispostos a construir uma base sólida juntos. Então, para quem já está no relacionamento, essa combinação do louco com o imperador é um convite para renovar a relação com leveza e espontaneidade, tá? Enquanto reforça a importância de regras claras e comprometimento mútuo. Agora, gente, quando a gente está falando no campo profissional, o louco, ele indica novas oportunidades ou mudanças inesperadas, enquanto o imperador, ele assegura que você pode se organizar, deve se consolidar para que essas mudanças se transformem em algo bastante produtivo, tá? Da mesma forma, na nossa parte financeira, o louco, ele fala da necessidade de arriscar em algo novo, tá? Mas o que que o imperador diz? Pera lá.
Esses, é, esses riscos, né, os riscos de se arriscar em algo novo, ele tem que ser calculado. A gente tem que calcular esses riscos. Então, juntos, né, com a necessidade de arriscar algo novo e com o cálculo dos riscos, essa união de carta indica prosperidade, tá? Mas tem que haver o equilíbrio entre a criatividade e o planejamento. Sempre planejamento, tá? Quando a gente está falando da parte da família, do lar, o louco e o imperador, eles trazem uma mensagem de equilíbrio e liberdade, de equilíbrio entre a liberdade e a autoridade, tá? O louco, ele sugere um momento de descontração ou mudanças positivas na dinâmica familiar, enquanto o imperador lembra da importância de manter as regras. É aquele negócio, aquele pai que ao mesmo tempo dá liberdade, mas ele impõe regras. E regras e limites saudáveis, porque essa combinação ela também pode indicar a necessidade de renovação, tá? Em tradições familiares, mantendo a estrutura, mas com um toque leve e divertido. É aquele negócio, a minha casa tem regras, essas regras devem ser cumpridas, mas aqui não é nenhum presídio, tá? Todo mundo tem liberdade, todos têm liberdade, não é isso? Mas essa liberdade, ela não é aquela liberdade sem regras, é a liberdade com cautela, com disciplina, com regras, tá? Essa é a união do louco com o imperador. Na jornada pessoal, o louco e o imperador, ele fala muito sobre unir a coragem para explorar novos caminhos com a sabedoria de estabelecer limites, tá? Porque a combinação dessas duas cartas fala que a gente consegue ser livre, tá? Consegue ser livre e, ao mesmo tempo, disciplinado. Dessa forma, encontrando equilíbrio entre a emoção e a cabeça, o equilíbrio entre o coração e a mente. Quando a gente está falando da parte espiritual, a união dessas cartas ela fala muito sobre o nosso crescimento espiritual. Porque o louco, ele nos incentiva a confiar no universo e nossa intuição, enquanto o imperador, ele nos lembra de criar práticas regulares e estruturadas, tá? E que fazendo dessa forma, o nosso crescimento espiritual, tá? Vai ter bastante sucesso. Mas a gente tem que tomar cuidado quando essas cartas estão mal expectadas, porque apesar dessa união ser uma união legal, tem um alerta que a gente precisa se considerar, tá? Porque o louco, o problema do louco é que ele pode ser impulsivo e se lançar assim, ele vai se lançando sem pensar. Lembra da carta? Olha só o abismo, tá vendo? Ele é muito impulsivo. E o imperador, ele é o imperador. O que o imperador é? O imperador, ele é rígido, ele é controlador, né? Então tem que tomar muito cuidado nisso. Tem que haver o equilíbrio entre essas energias, porque precisa ter equilíbrio, porque é essencial para que o potencial dessa combinação seja realizado. Porque uma pessoa muito doidinha junto com uma pessoa muito rígida, você sabe o BO que vai dar, né? Sabe? Não dá muito certo, não. Então, para a gente concluir, a gente pensa no seguinte, que a união do louco imperador é um lembrete de que grandes jornadas, como que essas grandes jornadas começam? Começa com um passo de coragem, não é isso? Mas são sustentadas com bases sólidas, né? Porque o louco é a coragem, o imperador é a base sólida. Essa combinação nos ensina que liberdade e estrutura, quando elas são equilibradas,
permite, né, que os nossos sonhos se transformem em realizações duradouras, não é isso? Quando essas cartas aparecem na leitura, elas falam assim, gente, é o momento de confiar nos nossos impulsos, mas com sabedoria e planejamento. Por quê? Porque o louco, ele traz o entusiasmo e a energia necessária, enquanto que o imperador, ele oferece a estabilidade para a gente construir algo que perdura. Então, juntos, eles mostram, né, que é possível sonhar alto e, ao mesmo tempo, colocar os pés no chão. É isso? Gente, olha só. Agradeço a todos que ficaram aqui até o final. Peço, curtem, compartilhem, passa para as pessoas que vocês sabem que gostam de tarô, tá bom? Ajuda o nosso canal a crescer, porque a gente precisa de vocês para ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Então, fiquem com Deus e muito obrigada.